sempre. Erga as suas mãos aos céus e cante. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aplauda o nome de Jesus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Vai, Shalom. Porque grande és tu, ouçam do povo de Deus. Não há. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de e honra. Levantemos nossas mãos. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos pro teu nome. Só quem tá feliz com ele. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos ao teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não. Diga! Digno de glória. Se você também acha que Ele é digno, manda glória para Ele, manda louvores para Ele. O Senhor merece ser exaltado entre nós. Sinta a presença desse Deus aqui essa noite. Aleluia. Você tem liberdade para sentir a presença dele aí onde você está, querido. A presença do Senhor está palpável aqui nesse ambiente essa noite. E pela palavra dele nós sabemos que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E se ele está no nosso meio, ele tem liberdade para agir entre nós. É um culto em ação de graças, onde o Senhor quer encher os nossos corações de alegria. Através dessa nossa gratidão, através desse nosso louvor, Ele quer renovar as nossas forças. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a profetizar essa canção junto com o Ministério de Louvor. Haverá um milagre dentro de você. Eu vou falar de novo, haverá um milagre dentro de você. Haverá um milagre lá na sua casa. Haverá um milagre no ciclo dos seus familiares, no seu ciclo de amizade. Um tempo de milagres, um tempo de portas abertas, um tempo de prosperidade dos céus. Quantos creem? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Vai, Luara! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio que me dá vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Erga as suas mãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Cadê você, milagre? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou. Então joga sua mão pro céu. Usa-me, sou teu milagre. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aquilo que parecia impossível. Oh glória! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter sarabacandoiarabaxanderebacandaraia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aonde estão os milagres do Senhor? Aonde está você que sua vida é um milagre? Aplauda o nome dEle, adore o nome dEle. Aleluia, aleluia. A gente vai cantar esse refrão mais uma vez. Você pode sentar, fica à vontade. Enquanto a gente canta essa verdade, profetiza isso sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos, nós vamos colher os dízimos e as ofertas agora. Eu queria pedir o Hélito para projetar aqui o QR Code. Nós, o povo de Deus, entendemos e concordamos que dízimo e oferta é uma forma de adoração, amém? O Senhor merece ser adorado com tudo que nós temos, amém? Inclusive com as nossas finanças, amém? A palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então oferte com alegria ao altar do Senhor. Só quem é um milagre, faz assim com a sua mão para o céu. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parece. Você que trouxe a sua oferta, Ser minha morte, mas Jesus mudou. minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ato profético, erga as suas mãos. Usa-me, sou o teu milagre. Peça a Ele para te usar. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, diga, ó filho de Davi. Aplauda o nome de Jesus. Bendito e adorado seja o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença. Nós queremos te agradecer porque essa é a tua casa, é lugar de adoração. E nós nos reunimos aqui, temos essa liberdade para sentir a tua glória nesse lugar. Ó Pai, assim como o Senhor tem falado conosco através dos louvores, ó Pai, continua falando conosco através dos testemunhos, através da palavra que será ministrada aqui essa noite. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dos nossos dizimistas e ofertantes, contribuintes da sua casa. Ó Deus, semeadores, ó Deus, no reino de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos desperta para esse tempo. Nos desperta, Pai, para essa última hora. A tua palavra diz, ó Pai, que é já a última hora. Desperta-nos para esse momento, Deus. E coloca em nós, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, vontade de estarmos reunidos para adorar o teu nome. Se conosco, Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua graça e a tua presença. Em nome de Jesus.
Receba a pastora Glória com a salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ela vai conduzir o restante do trabalho. Tá bom, tá bom. Graça e paz, irmãos, amém? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. É sempre bom tê-los conosco, principalmente num culto como este hoje, que é um culto de gratidão. Pergunta para o seu coração assim: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem concedido? O que você ofereceria ao Senhor nesse momento, por tudo de bom que Ele tem feito na sua vida? E eu quero que você feche seus olhos agora, e que você apresente ao Senhor um motivo de gratidão, umzinho só. Senhor, esse é o meu motivo de gratidão. Hoje é noite de ações de graças. E às vezes a gente pede, recebe, pede de novo. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer. E eu quero que você nessa noite tenha essa oportunidade. Feche os seus olhos e apresenta ao Senhor. Senhor, nesse momento nós iniciamos um momento de testemunhos, conforme o Senhor colocou no nosso coração. Um momento onde nós vamos reconhecer as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai, são tantas que se nós fôssemos apresentá-las uma por uma nessa noite, não daria tempo, Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Eu sei, Deus, que nessa hora existem corações que estão pensativos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, traga lembrança das coisas boas que o Senhor tem feito. Ah, Deus, porque se fosse um culto diferente, Pai, quantos pedidos nós temos para apresentar diante do Senhor. Mas nessa hora o Senhor requer de nós uma entrega. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja recebendo essa entrega de cada um de nós. Gratidão, Deus. Gratidão, Deus, por ser um Deus de amor, por nos perdoar sempre, pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã. Gratidão, Deus, porque nós temos liberdade de te adorar, liberdade de estudar a tua palavra juntos, sem nenhum medo, Pai. Gratidão, Deus, porque o Senhor nos livrou hoje. Gratidão, Pai, porque nós acordamos certos que as suas misericórdias se renovaram sobre nós e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, Deus, gratidão, porque todos os dias o Senhor nos lembra quem nós somos e quem o Senhor nos fez através do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada, Deus, porque somos teus filhos, Pai. Transforma-nos cada dia mais. Espírito Santo, nos dê um coração grato. Traga à nossa memória os benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós, para que o seu nome seja glorificado, não somente nesse momento, não somente nesta noite, mas em todas as noites, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então é isso. Às vezes a gente para e pensa, vamos fazer um clamor, né? A gente tem orado pelos enfermos, a gente tem orado porque nós precisamos de oração. Nós precisamos de intercessores, nós precisamos de estar orando uns pelos outros. Mas quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus? E essa noite eu quero que toda hora que você lembrar de pedir uma coisa a Deus, você agradece por aquilo que você recebeu, amém? Eu quero que você faça isso. Todas as vezes, eu vou pedir isso. Não, no final nós vamos orar, você vai poder pedir. Mas durante esses momentos agora, eu quero que você lembre os grandes feitos do Senhor. E esse é o meu pedido para você nessa noite, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Antes de passar para o pregador da noite, cadê o pregador da noite? Eu só quero contar para vocês o meu último motivo de gratidão mais recente, né? Deus tem me abençoado com toda sorte de bênção em todas as áreas da minha vida. Uau! Depois quem for falar vai levantando a mão aí, tá bom, irmãos? Então, mais uma coisa eu não tinha no meu coração. Eu não queria uma casa nova, porque eu já tinha minha casa. Mas a minha casa foi sendo tomada pelo meu escritório. Mas aquilo não me incomodava, porque eu não tinha um sonho de ter uma casa. Eu queria ter o meu quarto, o meu banheiro e a minha cozinha, já estava ótimo, porque meus filhos já estão cada um nas suas casas, graças a Deus. Mas meus filhos me fizeram sonhar. Minha nora, meu genro, começaram a injetar isso no meu coração. E eu falei, não quero gastar dinheiro com isso mais, eu quero viajar, eu quero passear. Mas aquele negócio foi entrando assim em mim. E eu creio que é Deus. E tem um texto em Abacuque que eu amo, que fala assim: então o Senhor me respondeu e disse, o Senhor falando para Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler
o que correndo passa. Porque a visão ainda não é para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela fé, viverá. E aí Deus então plantou aquele negócio no meu coração através das palavras dos meus filhos. E aí fez o projeto da casa. Quando eu olhei, eu falei, não é para mim. Não quero isso tudo, não preciso disso tudo. Mas eu peguei e colei lá na parede, lá na porta do meu banheiro, do meu closet lá. Colei lá o projeto da minha casa. E todo dia o que eu fazia? Olhava para aquilo. E eu falava, Deus, se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Então, vamos embora caminhar e vamos construir então. E eu entrei na minha casa tem 1 mês e 10 dias. Ainda não está tudo pronto. Mas na semana passada, eu já estou emocionada de novo. Eu olhei para a carinha da Kézia e lembrei. Na semana passada, nós fizemos a nossa primeira reunião de mulheres na minha casa nova. E quando a gente sentou naquela mesa, a mesa mexe muito comigo, sabe, meus irmãos? Jesus gostava de ficar na mesa com os discípulos dele. E quando nós sentamos naquela mesa, eu com aquelas mulheres, quando eu comecei a falar com elas, eu comecei a chorar. E estou eu aqui também de novo. E eu comecei a chorar porque Deus me surpreendeu tanto, que eu falei meninas, eu estou emocionada de a gente estar aqui sentado nessa mesa. Porque há 2 anos atrás, se vocês me perguntassem se eu queria isso, eu falava que não queria, não. Eu não sou vaidosa. Mas Deus me deu muito além do que eu pensei. E eu só tenho que agradecer. E a minha casa, Deus sabe, que é um lugar de paz, é um lugar de socorro, é um lugar de cura, é um lugar de harmonia, é um lugar de rirmos, de chorarmos juntos. Não é isso, meninas? É um lugar de Deus. E é um lugar que eu quero receber vocês para agradecer comigo. Então eu falei com todo mundo que eu não queria que ninguém contasse bênção de 5 anos atrás. Porque de 5 anos atrás a gente tem que já ter agradecido, né? Não é possível, né? Eu já agradeci a Deus muito, mas eu queria compartilhar isso com você. Se você tem um sonho no seu coração, coloca ele no papel. Faz como o profeta, faz como o próprio Deus orientou Abacuque. Desenha no papel, cola lá na parede e ora. Senhor, se é do Senhor isso para mim, então me dá condições de fazê-lo. Coloque esse sonho vivo no meu coração para que eu possa agir de forma que ele vá acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. E é isso que Deus faz com a gente. Eu estou falando de coisas materiais. Mas no mundo espiritual, Deus também não tem sido diferente comigo. Eu pedi a Deus que eu não queria duvidar de quanto Ele falasse comigo. E eu pedi a Deus, não me deixe duvidar quando o Senhor me mostrar que é o Senhor. Porque se eu tenho relacionamento com o Senhor, é o Senhor falando comigo. E eu tenho passado por uns desafios e tenho colocado diante de Deus. Eu quero sinais, Deus. Eu quero que o Senhor me confirme. E o Senhor tem falado comigo tremendamente, irmãos. E eu tenho uma paz que excede o entendimento humano. Sabe aquela paz em meio de muita dificuldade? Às vezes as pessoas ficam preocupadas comigo, mas eu consigo me derramar e entregar ao Senhor. E Ele tem recebido as minhas lágrimas. E eu quero louvar a Deus por isso. Porque o meu choro já durou a noite inteira. Mas todos os dias eu acordo com a alegria de ter acordado. Porque o meu Pai me acordou. O meu Pai está comigo. O meu Pai preparou um dia maravilhoso para mim. E meu Pai preparou essa noite para nós. Não perca a oportunidade de entregar a Deus um motivo de ser grato a Ele. A Carol saiu para dar mamar. Foi? Carol viria agora. Então eu vou passar para o Iago. Alguém quer agora? Dou-lhe uma. Vem, Lara. Depois a Kézia. Oh, glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor para todos. Eu vou contar essa bênção, embora aparentemente seja pequena, para mim foi muito grande. E eu não contei quinta-feira que a gente veio no culto, eu acabei me esquecendo. Mas eu trabalho ali no fórum, a gente mexe com muito processo. Tudo é muito burocrático ali. A pastora Glória sabe, o Lucas sabe. Tudo é muito burocrático. Se desaparece um processo, vira de ponta cabeça tudo. E eu trabalhei 5 anos só mexendo com isso. E agora eu fui para outra área, mas eu auxilio a menina que trabalha nessa área e supervisiono ela. Então, todo aperto que passa, ela vem a mim pedir uma ajuda, porque a gente trabalhou há muito tempo nessa área. E o processo sumiu. Aí eu falei, vou ter os meus macetes, vou fazer o que eu sempre fiz, 5 anos, né? Tem 8 que eu já estou lá. E fui
fiz tudo que estava na minha cartela, que veio à minha mente, que eu sempre fiz, e não encontrei o processo. Aí pronto, bate o desespero. Porque quando não encontra, instaura o processo administrativo. Eu nunca participei de nenhum, mas é horrível. E não achava o processo. E ela saiu e deixou comigo. Eu falei, Aí o que eu fiz? Fui orar. Porque tudo que acontece na minha vida, no meu emprego, na vida da gente, né? Quem é cristão sempre ora. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, não tenho mais aonde procurar. Vai dar problema para mim. Aí eu fui para aquele arquivo de novo. Eu já tinha ido umas 2 ou 3 vezes. Fui a última vez. Sentei no chão e comecei a orar. Falei, Deus, eu não sei onde está. Eu não peguei. Ela não pegou. O Senhor sabe. Me ajuda a encontrar esse processo. Aí me veio na minha mente algo que nunca tinha passado na minha mente. Uma forma de procurar diferente. E eu segui aquela... A intuição, não, eu acredito no Espírito Santo. E eu fui fazendo aquilo que veio à minha mente, que Deus foi colocando. Aí eu fui procurar em algumas caixas, nada a ver com o processo que tinha desaparecido. Caixa totalmente aleatória. Tinha mais ou menos umas 5 ou 6 caixas. Procurei a primeira, nada. A segunda, nada. Na última caixa, eu falei assim, exatamente essa frase. Deus, eu cansei. Eu estou cansada. O Senhor sempre me socorreu nos mínimos detalhes. O Senhor nunca me desamparou. Agora o Senhor vai me desamparar. Procurei. Quando eu abri a última caixa, o primeiro processo era o processo desaparecido. Irmãos, e é assim, é uma coisa tão pequena no trabalho, mas para mim foi tão forte de presenciar a fidelidade de Deus. Eu comecei a chorar sozinha naquele arquivo, igual uma louca. Chorava de ver a fidelidade de Deus nos detalhes pequenos do nosso trabalho. Deus nunca me desamparou, Ele provou mais uma vez que Ele não me desampara. Falei, se Deus cuida de mim nesse detalhe tão pequeno, quem dirá nas outras coisas? E aí eu fiquei muito alegre, muito feliz, e falei, vou contar lá na igreja, na quinta-feira, mas eu esqueci. Então, a última bênção foi essa bênção. Tem muitas outras, mas essa foi a última. Amém. Às vezes a gente está procurando as grandes bênçãos. E Deus tem agido num lugarzinho tão pequeno que talvez você não está enxergando. No cantinho do seu coração, que você tem uma mágoa escondida aí que precisa tirar. Deus quer agir. Talvez Ele até agiu, já te limpou. Você está ainda procurando. Presta atenção nos pequenos detalhes. Késia. A paz do Senhor, irmãos. Quando a pastora estava falando sobre procurar na memória sobre as nossas bênçãos, eu falei que o motivo que eu tenho de agradecer a Deus é pelos meus filhos. E ela foi falando e o Senhor foi tocando no meu coração e eu já comecei a chorar lá atrás. Desde há uns 10 anos atrás, eu já sonhava com o neném mexendo na minha barriga e o nome dele era Rafael. E o sonho era tão vívido que eu podia sentir ele mexer dentro da minha barriga. E em 2020, eu tive uma gestação, mas não foi para frente. E eu senti o meu mundo abrir diante dos meus pés. E um mês depois, eu estava grávida do Rafael. Rafael nasceu, era uma criança muito esperta. Mas com 10 para 11 meses, eu comecei a perceber que ele tinha uma diferençazinha. Que ele não acompanhava os marcos do crescimento de uma criança normal. E eu falava com as pessoas, e as pessoas falavam assim, não, deixa, dá o tempo dele. Mas eu via que ele estava ficando para trás. Algumas coisas, ele alcançava algumas habilidades, mas ele perdia. E o maior sonho de toda mãe é escutar o seu filho falar, mamãe. E ele não falava. Passou um ano e meio. A minha casa era um completo silêncio. Eu não ouvia o meu filho falar. Quando ele queria alguma coisa, ele só chorava. E às vezes, eu ia fazer ele dormir. E eu falava, eu só quero ouvir meu filho falar. Eu só quero ouvir ele me chamar de mãe. Demorou. Mas hoje ele me chama de mamãe. Hoje, quando ele precisa de alguma coisa, ele vem e fala, mãe, mamãe, mãe, mamãe. E eu escuto ele falar. Ele fala muito pouco ainda.
Mas só isso é tão pequeno, né? Parece pequeno para outras pessoas. Mas só isso é um motivo de eu agradecer ao Senhor. Porque eu acredito que toda pessoa que tem o seu filho a escutar ele falar: mamãe, eu creio, eu tenho fé que ele vai ser o maior tagarela ainda. Que ele vai chegar em casa e eu vou falar assim: menino, pelo amor de Deus, fica um pouquinho em silêncio. Mas é um motivo de eu agradecer ao Senhor. Porque a minha casa não tem silêncio mais. Eu escuto o barulho dos meus filhos brincar. Eu escuto eles me chamar quando eles precisam de mim. E eu sou muito, 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 muito grata ao Senhor por isso. Quando às vezes Ele vem para mim pedir alguma coisa: mãe, mãe, mamãe, mãe, mãe, mamãe. Enquanto você não atende Ele não para. Eu fico ali: Senhor, muito obrigada. Porque há um tempo atrás eu não escutava Ele me chamar de mamãe. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Carol voltou? Não? Mais alguém? Carol! Glória a Deus. Quando a Carol vem, hoje eu orei pelo Rafael do Aurino de manhã. Já vou passar, tá, Carol? Porque Deus me lembrou de vocês. Senta aí. E Rafael é como um filho, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu. E quando eu abracei o Rafael hoje, que eu falei com a igreja: vamos abraçar o Rafael, nós vamos orar, nós vamos interceder por ele, nós vamos nos comprometer de sermos intercessores dele para essa fase que ele está passando agora. Mas o Rafael foi um jovem que cresceu no Evangelho. E nós nunca pensávamos que ele seria médico, né? Nós achávamos que ele ia para o lado direito, né? E ele escolheu ir para a medicina, foi para a Bolívia. Rafael tinha tudo para dar tudo errado, longe do pai, sem a mãe, num lugar desconhecido. Hoje, quando eu abracei o Rafael, é isso que Deus me lembrou ali, eu senti um homem tão forte, um coração tão cheio de Deus, que quando eu fui orando para ele, meu coração se alegrou. E agora, na hora que ele saiu, porque ele está indo amanhã, né, Aurino? Ele me deu um beijo, eu me deu uma vontade de chorar, porque eu disse: que saudade que eu vou sentir desse menino. Mas é um homem que decidiu construir a vida dele. E hoje a gente estava conversando na hora do almoço, o que o Rafael está estudando, o que ele está vendo sobre a construção de uma vida melhor, me surpreendeu muito, porque eu aconselhei muito o Rafael. Eu conversei muito com ele antes dele ir embora. E aí você vê, assim, algumas sementes ficando e sendo regadas por ele mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque ele teria tudo para dar errado. E ele buscou o caminho certo. Vacilou algumas vezes, como eu e você vacilamos. Claro que nós somos humanos. Mas ele está no caminho e eu vi o coração do Rafael. E eu louvo a Deus por ter visto o coração dele. E eu tinha que dividir isso com você, viu, Aurino? Porque isso me trouxe uma paz e me deixa uma saudade já dele, né? Mas me dá uma paz de saber que ele está indo com o objetivo certo. Eu estou vendo hoje alguns jovens aqui. Qual o objetivo futuro da sua vida? Defina isso, coloca diante de Deus. Coloca na sua frente para você estar orando e lendo todos os dias. Persiga o que te faz feliz. E seja feliz, porque foi para isso que você nasceu. Para ser mais do que feliz, bem-aventurado. Mas não esqueça de Deus. O nosso maior medo era que o Rafael esquecesse de tudo aquilo que foi plantado na vida dele. Mas a raiz estava profunda. E ela precisa só ser regada. E que nós, como igreja, possamos continuar regando. Em nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Primeiro eu quero ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, que diz: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Sempre meu sonho foi ser mãe. E desde quando até mesmo antes de eu me casar, a gente sempre conversou muito sobre, né, de quando que a gente ia ter filhos. E desde o início era que quando a gente completasse 5 anos de casada, a gente iria começar a tentar. Porém, o Iago, ele foi se sentindo meio velho, ele falou assim: amor, preciso ser pai logo, porque todos os meus amigos já estão sendo, eu estou ficando para trás. E eu, calma, estava
tinha ainda 1 ano de faculdade. Falei assim, vamos esperar mais um pouco. E ele naquela, e quando foi fevereiro de 2023, eu parei de tomar o meu remédio. Porém, parei e falei assim, vamos tentar. Na hora que vem. E quando eu parei de de tomar remédio, eu anotei no meu bloco de notas e coloquei nas mãos de Deus. Porém, eu não estava fazendo tabela nem nada, eu estava tranquila. Em outubro, eu fui fazer os meus exames de rotina e a médica perguntou se eu fazia uso de algum remédio contraceptivo. Eu falei que não, porque eu estava tentando. E ela me passou vitamina para poder tomar, para poder preparar, né, o meu útero. E ela disse assim, que se dentro de 6 meses eu não engravidasse, era para eu poder voltar lá. E desde quando eu comecei a tomar as vitaminas, eu começava a ficar fazendo tabela, olhando, e todo mês era aquela expectativa. E sempre que atrasava, fazia os testes e nada, e dava negativo, e toda vez eu ficava frustrada, e eu via que o Iago também ficava, e aquilo já foi me entristecendo de alguma forma. Eu parei de tomar a vitamina, parei de fazer tabela, e falei com ele que ele ficava triste. Falei assim, amor, no momento certo, Deus ele vai dar. Então, vamos acalmar nosso coração, que no momento certo vai vir. Dava 6 meses em abril de 2024. Em junho, teve um culto que o Iago foi cantar no Guandu. E durante a pregação, o pastor ele contou um testemunho de um ato profético que ele fez na igreja dele, que ele falou para os irmãos colocarem data para aquilo que eles querem. E a pastora fala isso aqui, só que deixava passar e aquilo mexeu comigo. E eu abri no calendário e falei assim, e se eu ficasse grávida mês que vem, que daria julho de 2024? Só pensei assim, no final do culto cantou a bênção e aquele louvor mexeu muito comigo. Aquele culto me marcou de certa forma. E passou, chegou julho, minha menstruação atrasou, só que como atrasava sempre, eu não quis fazer teste, porque eu estava, de certa forma, com medo de um novo negativo. Calma que vai dar para ter. Chegou agosto, foi aniversário da igreja, teve culto no sábado e no domingo. Eu não tinha falado para ninguém que estava atrasada por 15 dias. No final do culto, no domingo, eu não estava aguentando. Falei com a Nicole, porque o Iago veio para a igreja mais cedo e eu fiquei de vir depois. Eu passei na farmácia e comprei um teste, porque se eu tivesse grávida, eu queria fazer uma surpresa. Sempre foi meu sonho fazer uma surpresa para ele. Chegou no final do culto, eu falei assim, eu preciso contar para alguém, porque senão eu vou explodir. Minha menstruação está grávida, minha menstruação está atrasada faz 15 dias. E ela, ai meu Deus, que vontade de comprar um teste. Eu falei assim, eu já comprei, mas eu não quero fazer agora. Eu vou fazer amanhã de manhã. E eu caladinha, fomos embora, eu não falei nada. E deu na segunda-feira, foi dia 5. Eu fiz o teste em menos de 1 minuto. Estava lá positivo. E eu nem acreditei. E fui no horário de almoço mesmo. Eu comprei as coisas para fazer surpresa. Cheguei, montei em cima da cama para o Iago. Eu sempre tive muito medo. Por causa da demora, eu achei que ia ser rápido. Assim que eu parasse de tomar remédio, eu achei que eu iria engravidar rápido. E as pessoas sempre perguntavam, quando vem o bebê? E eu não queria falar para ninguém que eu estava tentando, porque eu já estava com aquela dúvida, com aquele medo. E, às vezes, medo das pessoas colocarem mais coisas, né? Por não ter dado a hora. Mas sempre confiando, porque Deus tinha me prometido que na hora certa Ele iria me dar. Graças a Deus, esse tempo chegou. Durante esse meu processo de espera, eu sempre... de manhã, antes de trabalhar, eu orava a Deus pedindo. E eu sempre ouvi um hino do Thales Roberto que fala, nada além de ti. E tem umas partes desse hino que falava muito comigo, que eu anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. Que fala,
Se a Vitória não consegue enxergar, espera no Senhor e confia. E outra parte fala que a minha esperança estava nele e eu não tinha nada além da promessa. Então, por um tempo, eu acalmei meu coração, porque eu tinha promessa que Deus iria me dar um filho na hora certa. E no tempo certo chegou. E talvez você entrou aqui essa noite, está à espera de alguma coisa, e você acha que está demorando. Não é fácil mesmo esperar o tempo de Deus, mas acalma o seu coração, espera, porque quando é no tempo dele é perfeito, é maravilhoso. Ele faz além do que a gente imagina. Desde quando eu descobri minha gravidez, Deus providenciou tudo, não tem deixado faltar nada. Se fosse para eu falar das maravilhas que ele tem feito, eu poderia ficar aqui horas e horas. Mas é só isso que eu quero falar, é um motivo de gratidão. Hoje minha bênção está aqui, a nossa promessa. E é isso. Mais alguém ou eu vou passar para o Iago? Tem gente que... Elias? Glória a Deus. A gente não tem o hábito de fazer todo culto alguém dar um testemunho. Estou pensando assim, quem que está aqui atrás de mim? Mas, por isso a gente tirou essa noite especial para isso. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Testemunho é uma coisa assim, bem... Está baseado no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32. É bem conhecido essa passagem, que é basicamente a minha história, sabe? Não tem muito o que dizer, todos conhecem essa passagem, que é a passagem do filho pródigo. Então, dizendo isso, né? Passagem do filho pródigo, se referindo a mim. Então, todos conhecem essa passagem. Certo homem tinha 2 filhos e tal, que esse filho se afastou da presença do pai, foi para o mundo. E o que esse filho fez? Se afastou, usufruiu das coisas do mundo. O que ele fez? Achou que não estava bom na casa do pai, pegou a sua parte, fez o que fez, viu que lá não estava bom. O que aconteceu? Falando nas minhas palavras, colocando aqui a palavra que está aqui na Bíblia, né? Como eu fiz? Fui criado num berço evangélico pela minha mãe, na segunda igreja. O pessoal quintaneiro dava escola dominical. Aprendi desde criança como deveria ser, como a minha mãe sempre ensinou. Ensina o caminho do seu filho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Então, o que a Bíblia diz, ela mente? Não. A Bíblia fala mentira? Não. O que a Bíblia diz é correto. Então, o que temos que colocar, que eu tinha que colocar na minha cabeça, foi que eu coloquei a partir de um momento, fui para o mundo, fiz como filho pródigo. Dei idade, quando a minha mãe não conseguiu mais me segurar pelo cabresto, aquele filho rebelde, queria conhecer o mundo, fui para o mundo, me afastei da presença de Deus, comi as alfarrobas, sofri cadeia. Quem não tem capacidade de ouvir, quem não conhece o mundo, quem não sabe o que é a dureza do mundo, realmente o que é o mundo, pode sentar comigo no particular, eu vou explicar o que é o mundo realmente, o mundo o que é o mundo realmente, o que o mundo oferece. Você afasta da presença de Deus, você se afasta, Deus não afasta da gente nunca. O livramento que Deus me deu para mim estar aqui, que é o que eu tenho a agradecer a Deus simplesmente por eu estar aqui. Livramento de morte, da pessoa passar por mim, me procurar para matar, e passar por cima de mim, não ver, e no outro dia a pessoa, o camarada andou a cidade em todo dia para te matar e não te viu. Tenho provas disso. Se quiser, eu trago, sento aqui. Não preciso mentir para vocês, estou no tempo de Deus, aqui, no altar. Livramentos de Deus, afastei como filho pródigo, comi as alfarrobas do mundo, fiz coisas terríveis que não deveria fazer. Agora estou passando por um processo de uma nova conversão. O que é uma conversão? Mudança
mudança de hábito, mudança de caminho. O que é isso? Me apeguei. E o que a gente, o ser humano, ele tem a tendência de quê? O que nós, o ser humano, temos? A tendência de nos apegar às coisas. Fui para o mundo, me apeguei, eu vou mentir para vocês, que eu estou livre daquelas coisas do mundo? Não, não estou livre, estou me libertando. Estou em processo de conversão. Estou em processo. Deus está trabalhando. Estou estudando a Bíblia. Comecei a estudar, já estudei todo o Novo Testamento. Estou estudando a Bíblia, não estou lendo. Tenho referência, estou entendendo o que a palavra de Deus diz. Deus tem falado comigo. Eu falei na escola da EBD aqui. Mas como é que Deus fala? E eu estava igual Tomé. Eu queria quase que enfiar o dedo dentro da ferida para saber que Jesus existia, criado dentro da palavra de Deus, mas não conhecia a palavra de Deus. Processo de conversão, estou dando o meu testemunho aqui, porque a última vez que eu estive foi agora em 2023 e 22, quer dizer, desculpa, fui preso por porte ilegal de arma e fabricando arma em casa, olha só. Aí dentro da penitenciária de Valadares estava, olha só, esse testemunho aqui. É o último fato que aconteceu comigo agora, com 56 anos de idade. Preso, fiscal da Procuradoria do município, preso dentro da minha casa, a minha esposa para Valadares, ou para Vitória com a Glorinha, preso por posse ilegal de munição de calibre não permitido e fabricação de arma em casa. Olha só que coisa. Peraí, aí dentro da penitenciária eu estava abaixado, que não tem espaço, né? 10 homens dentro de um cubiquinho danado. Aí tinha um cidadão ao meu lado. Olha só, eu vou resumir. Então, quando eu pensei que eu iria passar pela audiência de custódia, eu vou resumir. O policial penal chegou e falou assim: Elias Vicente de Oliveira Miranda. Eu falei, pois não, senhor. Ele falou, me acompanhe. Cheguei, eu fiz o procedimento e tal. Quando eu cheguei na sala, que eu pensei que eu ia passar pela audiência de custódia, graças a Deus, graças primeiro a Deus, depois ao Lucas, que fez todo o procedimento, tal, amigo meu irmão, já era o alvará de soltura, nem pela audiência de custódia eu passei. E eu tinha feito, sabe o que eu tinha feito antes? Abaixado ali, desse jeito assim, que não tinha jeito nem de levantar. Ó. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu jamais me afastarei da presença do Senhor. E se a Glorinha for pastora daquela igreja, eu jamais vou deixar de ser ovelha dela. Aí, quando eu levantei, o pessoal me chamou. Mas eu fiz um propósito com Deus. Então, irmãos, como filho pródigo, voltei. Comi as alfarropas do mundo, voltei. Sei que assim como diz a parábola, que voltei, irmãos, a Bíblia diz também que não vai ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Sei que vão ter irmãos também que vão fazer como mais Deus, mas eu fiz um propósito com Deus. Deus vai dizer para eles, ó. Mas era justo alegrar-nos, folgar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Este é o meu testemunho para hoje. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Que resgata aquele que está lá dentro da prisão, né? E traz para maravilhosa luz. E como Elias falou, é um processo. E não é só ele que está vivendo esse processo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos vivendo esse processo. Porque as aflições vêm, o inimigo vem para tentar nos desestruturar, para tentar nos tirar da presença de Deus. E por isso que nós temos que estar juntos. Hoje nós falamos sobre isso de manhã. Nós temos que estar juntos como igreja. Um sustentando o outro, um carregando o outro. E o amor de Deus sendo derramado cada dia mais através das nossas atitudes.
Isso é igreja. Agora é com você, irmão. Amém? Diga glória a Deus. Porque grande és tu. Cadê o Dani? Maravilhas fazes tu. Vocês estão aí ainda? Não há outro igual. Não, não há sol. Não há outro igual a ti. Porque grande és. Vai, Shalom. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Quem está sendo abençoado pelos testemunhos dos nossos irmãos? Quem já ouviu Deus falar de alguma maneira aqui essa noite? Eu tenho total certeza que você vai sair daqui com a sua mente transformada e as suas forças renovadas. Uma vez um grande pregador disse que nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então a operação do Espírito Santo de Deus através de nós, ela aumenta a fé dos nossos irmãos, amém? Um pouquinho aqui para mim em cima, Lucão. Um pouquinho aqui em cima. Eu quero ler com você João 11:25, vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Repito, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. O ano era 1998, no Morro do Anésio, aqui em Moraes. Quem já foi no Morro do Anésio? Dá uma subida lá, um dia você vai ver o que é vida. 1998, Morro do Anésio, nasce uma criança. E a mãe daquela criança, muito feliz, uma vez em um culto numa igreja batista, havia ouvido de um profeta que do ventre dela Deus levantaria um grande homem, e Deus fez promessas para aquela mulher, e aquela mulher, ainda que não seguia a igreja firmemente, ainda que não ia sempre, não era nem membra, mas aquela mulher creu e pegou aquela palavra para ela. Aquela mulher havia sido levada pelos vizinhos, pelos parentes, desde pequena à igreja, e por mais que ela não servisse, presta atenção nisso aqui, nessa história que é muito séria, isso aqui que eu vou falar com você. Por mais que ela não servisse, ela cria, ela acreditava. Em 1998, essa mulher, no auge dos seus 17 para 18 anos, ela tem um filho. Essa criança agora se torna a alegria da família. Quem de nós, né, não nos alegrou com a chegada de um filho? O Telzinho está aqui com 3 meses, e a alegria lá de casa, a alegria dos vovós, dos titios, aqui da igreja, dos irmãos. O Tel chega uma festa, né, irmãos? Do mesmo jeito, aquela criança alegrou aquele lá de uma forma sublime. E com alguns poucos dias de vida, semanas, essa criança contrai uma gripe muito forte. A mãe dessa criança corre para uma médica muito conceituada e renomada na cidade. E ela indica um remédio que hoje é proibido, chamado Berontec. Alguém conhece? Hoje em dia esse remédio é proibido, mas naquela época, né, tinha muito prontuário que era assinado com esse remédio. E ela indica, olha, você vai pingar na narina dessa criança esse remédio e ele vai melhorar, e vai passar, e vai ficar tudo bem. Essa mulher vai para casa com essa criança, eu vou ser bem rápido aqui, que nosso horário está apertado. Essa mulher vai para casa com essa criança e faz como a médica disse, esperando o efeito
surtido que a médica disse que surtiria, mas pelo contrário, quando a mãe da criança pinga as gotinhas de remédio no nariz, ela percebe que a criança começa a sufocar, e sufocar, e sufocar, e a respiração foi ficando longe, e foi ficando roxa a criança, e ficou mole, depois que ficou mole, ficou fria, e depois que ficou fria, nos braços da mãe endureceu, a mãe entra em desespero, a criança estava tendo uma parada cardiorrespiratória, a mãe não sabia o que fazer, muito nova, o primeiro filho, chamou o pai espírita, e virou para ela e falou assim: deixa que eu vou benzer ele aqui, enrolou a criança nos papéis de pão, jornal, passou azeite na criança e começou a benzer e nada. Passado alguns minutos, a criança tinha parado de respirar. A mãe em prantos na sala. A família que morava toda junta, tios, tias, todas em pranto. Imagina essa cena. O avô da criança sai do quarto onde ela estava e diz: não tem jeito, pode levar, porque a criança morreu. A mãe dessa criança foi movida nessa hora de uma fé tão grande, irmãos, e não tem outro que pudesse fazer com que ela tomasse aquela atitude que não fosse o Espírito Santo naquele momento. E tomada de uma presença do Espírito Santo tão grande, aquela mãe ajoelha. E faz uma oração simples, mas sincera, e diz: Senhor, eu não te pedi esse filho. O Senhor me deu. E eu estou te devolvendo ele agora. Essa criança é sua. Eu não te pedi, o Senhor me deu. E eu estou te devolvendo ele agora. Imagina uma mãe orar isso em meio aos prantos. Aquela mãe agora estava oferecendo a criança já sem vida, de volta para Deus. E quando ela termina essa oração, que ela vai levantar do quarto ao lado, no outro quarto ela escuta um chorinho lá longe. A criança tinha voltado a respirar e estava chorando. E se tem criança chorando, é sinal que tem criança viva. E se a criança estava viva, é porque Deus já tinha feito um milagre, porque ela não respirava mais. Essa criança, esse ano, dia 20 de abril, fez 27 anos. No dia 31, nasceu o filho dessa criança. Essa criança sou eu, irmãos. Naquele dia, Deus operou um milagre na minha vida. A criança que não respirava mais está aqui, contando para você que o nosso Deus é sim o Deus de milagre. Aleluia. Passou o tempo, Deus foi cumprindo as promessas. Eu nunca tinha entendido porque minha mãe tinha tanto cuidado e tanta preocupação em me preservar na presença de Deus. Tudo comigo da minha mãe era mais, sabe, mais na rédea curta. Tudo comigo, sabe, eu não podia faltar culto. Eu não podia, eu tinha que orar, eu tinha que... E quando ela me contou isso, eu já adolescente, foi que eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E assim como na minha, eu tenho certeza que Deus tem na sua também essa noite. Do jeito que Deus me tirou do leito de morte, do jeito que Deus tirou o Lia de dentro da prisão, do jeito que Deus tirou a Carol da dúvida e incerteza, do jeito que Deus realizou o sonho da pastora, do jeito que Deus realizou o sonho da Késia, do jeito que Deus fez na vida da Luara, Deus pode e vai fazer na sua vida, se você acreditar. A palavra do Senhor para os nossos corações é essa noite. Se creres em mim, aquele que crê, ainda que esteja morto, porque Ele é o Deus da vida. Lucas 1,37 vai dizer que para o nosso Deus, nada é impossível. E eu cresci nos caminhos do Senhor. Engraçado que eu morei com a minha mãe até os 8 anos de idade. Alguns aqui conhecem minha história. Minha família está aqui, minhas primas, meus primos. Manel conhece um pouco mais, é da família também praticamente. Eu cresci com a minha avó.
E o meu tio era evangelista na Batista Belém. E ele ficou encarregado de me guiar nos passos do Senhor. E depois que eu fui morar com a minha mãe, por volta de 2006, 2007, minha mãe se converte e vai servir a Deus. Eu cresci na presença do Senhor. Me tornei ministro de louvor. Me tornei pregador da palavra. Liderei jovens. Fiz de tudo um pouco na casa do Senhor. Faço até hoje. Para a glória dEle, por misericórdia dEle. E um dia eu estava dando aula na igreja em que eu congregava, lá no residencial, pertinho da minha casa. E era a semana do meu aniversário. E o meu aluno, presta atenção nisso aqui agora. E eu já vou encerrar. O meu último aluno do dia foi embora. Quem já foi no residencial sabe que é um bairro muito pacato, sabe, não tem barulho, não tem gente na rua, não tem... Se você sair depois das 1 da tarde, até o outro dia, você não vai ver ninguém na rua. E eu estava dando aula e era a semana do meu aniversário. E eu falei assim, eu não vou embora. O Espírito Santo tocou no meu coração e me fez ficar sentado no teclado por mais ou menos 1 hora e começar a pensar na minha vida. E eu, meu Deus, obrigado, Senhor, semana do meu aniversário. Eu comecei a louvar a Deus ali no teclado, cantar louvor de gratidão a Deus. Estava completando mais 1 ano de vida. Quando, de repente, depois de derramar algumas lágrimas na presença do Senhor, eu falei, pronto, agora é hora de ir embora. Está quase na hora de buscar a Carol, eu vou embora. Quando eu levanto do teclado, por que eu estou contando isso? Porque no momento que eu estava sentado no teclado, agradecendo a Deus, eu lembrava da minha história, eu lembrava de tudo que aconteceu e dizia, Senhor, olha o que eu falei com o Senhor, irmãos. Senhor, a minha mãe sempre me contou a história, mas eu não lembro, eu era recém-nascido, eu não sei como é que foi, Senhor. Eu queria ter uma experiência, sabe, para me saber como é que foi. No meu coração esperando que Deus me desse um sonho, alguma coisa do tipo, né? Um lapso de memória, uma lembrança, sei lá. Eu queria que Deus me mostrasse como é que foi. E coisa perigosa, irmão, é a gente pedir experiência com Deus. Porque quando a gente pede, a Bíblia não mente, irmãos. A palavra do Senhor diz, fazei prova de mim. Quer ter experiência com Deus? Pede. Quer que o Senhor te mostre? Peça. E naquele dia eu pedi, Senhor, eu queria saber, eu queria, sei lá, ter um sonho, ver como é que aconteceu essa história, né, que marcou para sempre a trajetória da minha vida. E quando eu levanto do teclado para ir embora, que eu falei, chega, tá bom, vou buscar a Carol. Entra uma senhora desesperada na porta da igreja, só tinha o meu carro na porta da rua. E a senhora com a criança pelo braço dizendo, socorre pelo amor de Deus, a minha netinha está morrendo. Uma senhora vizinha da igreja que a gente congregava. A filha dela estava mamando, engasgou, e ela tentou fazer uma manobra para ela voltar, e a menina não voltava, e ela percebeu que a menina tinha parado de respirar. Naquela hora Deus soprou no meu coração, irmãos, você pediu, segura, está aí a tua experiência. Em uma fração de segundo, Senhor, o que eu faço? Eu levo para o hospital, eu oro, eu faço o quê? E eu falei, entra aqui no meu carro e vamos embora. E eu acelerei aquele Corsinha que eu tinha, irmãos. Tão forte, o Corsinha saiu cantando o pneu. E eu falei, dona, pelo amor de Deus, vai fazendo massagem nessa menina. E a menina só de fraldinha e toda mole no colo da avó. E eu comecei a chorar no volante e falar, Senhor, não deixa essa menina morrer do meu lado. E eu acelerando, irmãos, o Corsinha, fiz aquele retorno ali do carro de boi, desci, na hora que a gente chegou em frente ao campo do Botafogo, a mulher falou assim, pode parar, meu filho. Pode parar que não tem jeito mais não. Eu vou ligar
ligar para a mãe dela, se quiser acabar de chegar no hospital, mas não precisa correr mais não. Já tem quase 20 minutos, a minha netinha não volta. Eu olhei no olhar daquela senhora desesperada e falei, eu também não voltaria. Ela não entendeu nada. Eu falei, me dá essa menina para cá. Irmãos, eu parei o carro. Eu peguei a menina na minha mão. E falei, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida em 1998, faz de novo agora. Eu não conheço a família dessa criança, mas eu conheço a família que o Senhor já fez e foi na minha. Faz agora de novo, faz agora, faz agora, faz agora. Eu comecei a desesperar e falar, faz agora, faz agora, faz agora, Senhor. E na hora que eu abri os olhos, a menina deu um grito, jorrou leite para tudo que é lado dentro do meu carro. E a avó da menina gritava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus ainda faz, irmão. O Deus que fez no passado ainda faz hoje. Se você pedir experiência, Ele te dá. Se você pedir com fé, Ele faz na tua vida. Um dia me ligaram numa banda até conhecida lá de Colatina, e eles estavam reativando a banda. Eu prometi para Deus que eu nunca largaria a presença dEle, nunca largaria a casa dEle. E me ligaram, falaram, Iago, você está desperdiçando a sua vida. Olha a voz do diabo no ouvido da gente, irmãos. Depois de tudo que a gente vê e viu Deus fazer. E essa voz do outro lado do telefone falou assim, Iago, você era para estar rico, menino. Você era para estar ganhando muito dinheiro, você tem talento, você canta muito, você tem feeling. Vem cantar com a gente, Thiago. A gente está voltando agora. A gente não pode fazer muito por você agora não, mas cada vez que você subir no palco é R$1.000 do seu bolso. Eu falei, que isso, filho? Eu ganho salário por mês, na época eu trabalhava na padaria ainda. Eu falei com ele, eu ganho salário por mês, imagina eu ganhar R$1.000 cada vez que eu subir no palco. Se eu tocasse uma vez por semana, já mudaria a minha vida. Imagina se eles estourassem, saíssem tocando. E eles falaram, agora a gente está com um empresário forte aí, larga esse negócio de igreja para um lado, vem tocar para a gente. Te balançaria ou não uma proposta dessa? Eu confesso que o meu coração naquele momento ficou abalado. Foi quando mais uma vez o Espírito Santo soprou no meu ouvido e me disse, eu não te tirei do leito de morte para isso. As promessas que eu fiz sobre a vida da sua mãe, sobre a sua vida, elas vão se cumprir, mas é na minha presença. E cheio do Espírito Santo, irmãos, eu recusei aquela proposta e falei, diabo, você não vai balançar o meu coração com bandeja nenhuma. Eu fiz um pacto com o meu Deus, porque um dia Ele me livrou da morte. E eu encerro dizendo a você, não troque, não deixe, não largue a presença do seu Deus por nada. Nada que o mundo possa te oferecer vai ser melhor do que as bênçãos que Deus vai fazer você contar. E eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou a coração humano as coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Se você crê nessa promessa, dá um salto do seu lugar aí e um brado de glória para Jesus. Fica de pé adorando ao nome do nosso Deus, o Deus que cumpre promessas. Aplauda o nome dele se você puder. Mistura com glória a Deus e aleluia aí.
Eu queria encerrar cantando uma música. Sobe um tom pra mim, Dani. Não há lugar. Não há lugar melhor do que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Cante isso, só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que eles estão de pé. Alguém vai se perguntar como eles conseguiram. E você vai cantar. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Deus tem resposta pra você. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu sei que você tem muitas bênçãos para contar. Eu sei que você tem motivo suficiente para agradecer. Mas a palavra profética que eu quero liberar sobre você é que nesses 6 meses que restam de 2025, bênçãos e bênçãos ainda recairão sobre a sua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e receba da parte de Deus a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. O nosso Deus faz. Cante! A resposta é: se alegre na presença dEle essa noite. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu te agradeço, eu te agradeço. Vamos encerrar fazendo um coral e cantando. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz. Joga sua mão pro céu, Shalom, e cante. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Aproveita esse momento e ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Ore e agradeça a Ele. Pelas bênçãos
pela graça, pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pela saúde, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pelo nosso lar, pela dispensa, pela mesa farta. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz. E a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, já está perfeito, como tudo que Ele faz. Eu quero encerrar com você cantando isso, vai. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aplauda o nome de Jesus, Shalom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que nasce em nós um coração grato, Senhor. Que não somente nessa noite, mas todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Novembro nós temos outro culto de ação de graça. Nós colocamos 2 por ano. Tinha que ser toda semana, né? O Senhor merece. E a gente precisa lembrar disso. Mas eu vou lembrar para vocês agora de uma coisa. Cadê os meus recados aqui? Hoje nós tiramos também o dia para entregar aquela oferta especial do projeto social, que nós começaremos Tá, obrigada. E oficialmente nós começaremos em agosto, mas hoje eu falei com o pessoal de manhã que a gente já atendeu essa semana um caso, graças a Deus. Então o projeto social da igreja está andando, nós pudemos ajudar um senhor que estava aí perdido na rua, o Elias acolheu, o Elias cuidou, a igreja deu uma parte do dinheiro, deu comida, e é isso que é a igreja. E nós queremos a igreja em ação, amém? E você é o agente dessa ação. Nós temos tido a nossa EBD toda quinta-feira, Escola Bíblica Discipuladora, às 19h30. Como eu sempre falo, eu sinto falta de você. Imagine Deus, né? Vocês estão perdendo quem não está vindo. Culto de louvor e adoração todo domingo às 19 horas. Eu tenho que desacelerar, né, Maurina? Você que nos visita, seja sempre bem-vindo. Que seja a primeira de muitas e muitas vezes. De uma forma especial, eu quero agradecer mais uma vez o Kevin, mais uma vez o Daniel, por estar aqui conosco, viu? Vocês fizeram toda a diferença hoje de manhã, agora à noite. E aquilo que a gente falou, somos o reino. Obrigada mesmo, viu? Ceia do Senhor, nós tivemos hoje de manhã, foi uma bênção. No próximo primeiro domingo do mês, o nosso café da manhã também hoje foi um café da comunhão, muito gostoso.